muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast do Fit Tech Academy. Eu sou a Maria Fernanda e estou na presença de grandes profissionais da inteligência artificial, pois esse será o nosso assunto de hoje. Então eu vou pedir para a Jane Piantoni e o Luiz Albano se apresentarem um pouquinho para vocês. Oi Maria, oi Albano. É um prazer estar aqui nesse primeiro podcast do FTA. Eu sou a Jane Piantoni, sou analista de capacitação técnica do FIT. Eu atuo na área de inteligência artificial com treinamentos e também sou doutoranda na área de tecnologia na Unicamp. Eu sou o Luiz Albano. Antes de mais nada, né, queria agradecer o convite, agradecer a Jane, a Maria, o pessoal do FIT. Eu sou o Luiz Albano, eu sou professor da área de tecnologia aqui na Uniso, sou pesquisador da área de inteligência artificial, coordeno um laboratório de prototipagem que tem aqui na Uniso, Stenda. Acho que é isso. Tem mais coisas, mas acho que isso resume bem. E para começar, eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre a inteligência artificial, né? É um assunto muito falado hoje em dia, mas não são muitas pessoas que têm o conhecimento do que se trata. Então, se vocês puderem, aí, com todo esse conhecimento de vocês, falarem o que é um pouquinho a inteligência artificial. Bom, vou começar então, Maria. A inteligência artificial, acho que é uma palavra, né, um termo que está sendo muito usado e no último ano, principalmente, né, algo que todo mundo está ouvindo falar e quer saber do que se trata, está muito associado hoje em dia ao ChatGPT, mas a gente tem usado a inteligência artificial para resolver muitos problemas, para ajudar em muitas necessidades, né, das diversas áreas de conhecimento. Então, todo mundo, acredito que hoje interaja com a inteligência artificial, desde uma aplicação num celular, desde algum suporte, né, na área de saúde, na área de mobilidade, nas áreas que a gente interage no dia a dia, né? Mas a gente está falando, na verdade, de tecnologias que permite que a gente analise grandes volumes de dados, que a gente consiga dar respostas preditivas, que a gente possa resolver soluções que demandariam, muitas vezes, de muito tempo para uma pessoa poder resolver sozinho. Eu até complemento o que a Jane falou, porque IA tem um problema muito grande no final das contas, né? Ele se popularizou efetivamente muito por conta do GPT, de outubro do ano passado para cá, e ele é muito permeado por senso comum. Então, no geral, assim, quando o pessoal vai discutir inteligência artificial, acaba discutindo uma visão meio que de filme da coisa, né? Ou vai pro Wall-E, que é super bonzinho e tal, ou Exterminador do Futuro, né? Vai acabar com todo mundo. E, na verdade, IA basicamente vão ser ferramentas estatísticas aplicadas à computação. E é interessante porque IA não é uma coisa nova, né? A gente estuda IA desde a década de 50, 52, 54, lá com o John McCarthy, com Marvin Minsky, então não é uma coisa nova. Teve alguns gaps aí no meio do caminho, mas no final das contas, eu acho que a grande coisa que a gente tem que entender de IA é que são só ferramentas estatísticas, né? A gente aplica elas para identificar padrão e fazer previsão. Exatamente. O que tem por trás é muita matemática, estatística, né? Não é nada de outro mundo. E é bem menos assustador do que parece, né? Uma vez que você conhece, é super tranquilo. E eu queria saber, assim, a gente percebe que a inteligência artificial ela pode ser aplicada em muitos lugares, né? Na saúde, no agronegócio, na mobilidade, na energia. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu sei que você está inserida num projeto relacionado a isso, se você pode explicar melhor para a gente como funciona a inteligência artificial nessas áreas. Legal, Maria. Então, até na atuação que a gente tem lá no FIT, né, junto aos treinamentos, a gente tem trazido exemplos, né, e aplicabilidades de IA para essas áreas do conhecimento que você comentou. Por exemplo, na área de saúde, hoje a gente pode usar a IA, aplicar ela para resolver análise a partir de imagens, né? Então, algo que ajudaria o médico, ajudaria as análises em ter um resultado mais preciso, né, a partir de exames de imagens e dado o grande volume que é gerado, né, de informação que a gente tem, a gente consegue aplicar para diagnósticos mais precisos, para ser uma ferramenta auxiliar na área de saúde. Mas em outras áreas, né, como a gente tem interação também, o setor de energia, para ter uma certa previsibilidade de demanda, para a área de mobilidade, hoje a gente fala muito em carros autônomos, em cidades inteligentes, né? A IA pode ajudar muito em relação ao trânsito, em relação a alguma assistência ao motorista quando está dirigindo, né? Alguns exemplos. Albano, aqui na universidade, né, a gente percebe que saem muitos casos de sucesso. E você tem algum caso de sucesso que você pode comentar dessas áreas de agro, saúde, energia, mobilidade? Ou algum outro caso de sucesso que faça a utilização do IA?
A gente está começando aqui na Uniso a pensar IA muito por conta do GPT, né? Se a gente parar para ver nos últimos 6, 7 meses aí, quase que todos os cursos aqui estão tentando fazer alguma inserção em alguma atividade utilizando inteligência artificial. Pelo menos aqui dentro da Uniso, a gente está começando num processo de popularização e democratização do que é a inteligência artificial. Bastante palestra, bastante educação, explicar para as pessoas, desmistificar um pouco para os professores e para os alunos o que são as ferramentas de IA. E eu já começo a perceber aqui que alguns professores já estão até começando a utilizar em sala o GPT como ferramenta para auxílio. Claro, eles fazem uma outra capacitação, eles aprendem mais ou menos como que funcionam as ferramentas e usam em sala de aula. A gente imagina que para o semestre que vem a gente já vai começar a aplicar algumas coisas no laboratório, lá no Stenda. Então, produzir algumas tecnologias, tentar fazer algumas pesquisas com o robô, com o IA. Então, a gente está começando nesse processo de democratização e popularização da IA aqui dentro para poder gerar produtos a partir disso. Muito provavelmente a gente já vai ver alguma coisa para a comunidade de semestre que vem aí, em especial com esses projetos de extensão que a gente tem aqui dentro, essas atividades. A Uniso, ela foca bastante na extensão universitária, foca bastante na questão da apresentação dos projetos integradores para a comunidade. Então, a intenção é, com todo mundo capacitado, pegar problemas da comunidade, a Uniso é uma universidade comunitária, né, e tentar resolver eles usando IA. Muito legal. Albano, você citou aí que eles estão usando hoje em dia o ChatGPT na sala de aula. Como que está sendo essa interação? Porque atualmente eu acho que a inteligência artificial ela ficou muito presente, né? Como você comentou, foi de outubro para cá que isso ficou mais evidente entre a população, assim. Então, como tem sido para você como profissional, para você como professor dentro da sala de aula? Tá. Eu tenho atacado duas frentes, assim, que eu entendo que são mais interessantes. A primeira é a educação sobre IA. Eu acho que é essencial a gente fazer isso porque tem um alarmismo muito grande em cima de inteligência artificial. As pessoas elas não sabem efetivamente o que é, elas se assustam. Então, aqui dentro da universidade eu tenho trabalhado bastante palestras com os cursos para poder fazer esse processo de orientação do pessoal. Com o GPT em específico, e esse eu tomo um certo cuidado muito grande, inclusive com os professores, porque a gente não sabe efetivamente a base de dados, né, que a OpenAI usa para treinar o GPT, em especial o ChatGPT, né? Então, para a educação, a gente costuma não trabalhar com essas ferramentas como fonte primária de informação. É uma ferramenta de auxílio de texto, que é o que o ChatGPT em especial pela OpenAI foi criado, né? Então, eu sempre sugiro para os professores, já está sendo utilizado isso como ferramenta de resumo, como ferramenta de reescrita, até para poder, às vezes, mitigar algum problema de falta de capacidade de escrita de aluno, deficiência de escrita, ou mesmo pegar conceitos que são muito complexos, às vezes, e dar uma simplificada. Evitar, obviamente, né, a gente aqui tenta evitar usar as ferramentas do GPT como ferramentas de fonte de informação. E em sala de aula, eu tenho pegado algumas disciplinas que são mais experimentais e eu tenho feito a turma discutir o impacto do GPT e da IA na profissão deles. Então, eu fiz isso, por exemplo, esse semestre com o pessoal de design. Então, a gente passou um semestre todo discutindo o que é inteligência artificial, o que é GPT, como que afeta a profissão deles de design. E é legal porque, no final, cada um acabou produzindo meio que um artigo, um trabalho ali. E eles hoje entendem não só a aplicação da IA na profissão deles, como melhorar a profissão deles também, né? Para a gente poder entender o que vai sair disso, que é um grande medo de todo mundo, né? Perder emprego, substituição de emprego. E, na verdade, tem muita coisa que a IA não faz que a gente hoje está conseguindo meio que desmistificar, né? Então, em sala de aula, a gente está começando esse processo. IA até outubro do ano passado, dezembro do ano passado, não existia. Agora todo mundo quer usar. Isso mesmo. Verdade. Jane, você também é instrutora, né, no nosso projeto do FTA. Eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido essa interação com os alunos, exatamente o que o Albano falou, de ter que explicar, acho que de uma certa forma, o que é inteligência artificial antes de você começar os cursos. Olha, Maria, logo quando o aluno chega nos nossos cursos, acho que a primeira interação que a gente tem, a primeira pergunta, a gente fala o que te motivou a chegar aqui, né? Eu até uso uma nuvem de palavras, eles trazem, e é sempre assim, ó, o conhecimento, me qualificar em IA. Então, eles já têm uma noção da importância que isso vai impactar. E as pessoas que nos procuram, né, para fazer os treinamentos, são muitas vezes profissionais multidisciplinares, não necessariamente só o pessoal que é da área de tecnologia, né? Então, vem engenharia
engenheiro agrônomo, vem o pessoal da saúde, vem o pessoal da indústria, então pessoas, né, de diversas áreas. E todos eles já têm essa preocupação, né? O que a gente faz, na verdade, é trazer principalmente essa introdução, né? Como o professor Albano comentou, hoje em dia a gente fala muito em literacia, né? Letramento, não só em tecnologia, mas hoje vai ter que cada vez mais trazer isso para a inteligência artificial. Então, trazer para eles o conhecimento, o que é possível ser feito, né? E também questões assim éticas, a questão relacionada aos dados que a gente usa, né? A preocupação com, principalmente o ser humano, né? Como o elemento principal que vai interagir com essas tecnologias. Então, geralmente as primeiras aulas, os primeiros passos é para trazer esse tipo de informação, né? E a gente vê profissionais sedentos, né? Todo mundo que chega, a gente quer realmente ter esse primeiro contato, porque sabe que o mercado de trabalho vai cobrar, né? Já está batendo aí na porta de muitas profissões que até então, antes nem tinha interação com inteligência artificial. Vocês dois falaram aí sobre o mercado de trabalho. Eu queria saber qual é a opinião de vocês. Como vocês acham que a inteligência artificial, essa parte de gerar texto, gerar imagem, pode influenciar os alunos e como isso pode também afetar o mercado de trabalho, né? Levando em consideração que esses alunos são o futuro do mercado de trabalho. Tá. Eu acho que é um pouco complicado a gente fazer previsão de futuro, né? Qualquer previsão que a gente faça de futuro, provavelmente a gente vai errar. Mas eu tenho percebido assim, e não só percebido, mas eu acredito que é uma tendência da gente começar com IA a automatizar alguns trabalhos que são muito técnicos. Então, por exemplo, na área de publicidade a gente já vê muito isso, né? Tem muita agência que está trabalhando com ferramenta generativa para poder gerar imagem, para poder gerar texto. E isso tem diminuído a necessidade de uma carga muito grande de profissionais para essas áreas. Você vai ter um diretor de arte ali, você vai ter um redator, e ele acaba um só fazendo a vez de coordenar essas redes, né, de IA para poder trabalhar. Então, eu tenho um sentimento de que a gente está começando a migrar para isso no mercado, sabe? Pegar algumas coisas que são muito técnicas e muito operacionais e automatizar. Então, a gente talvez passe por um momento de transição profissional. Os alunos têm percebido muito isso. Eles sentem muito que o mercado está mudando do ano passado para cá. E assim, a gente, quando fala de IA, a gente tem que reforçar, né? O que está promovendo essa mudança é o generativo, né? É o GPT. Então, a gente está sentindo que os alunos eles têm isso daí, eles estão começando a correr atrás, apesar de um pouco de resistência no geral dos ensinos superiores, no geral. Assim, a gente vê um pouco de resistência ainda, de tentar manter um tradicionalismo de algumas áreas, mas os alunos já estão se adaptando a isso. Então, por exemplo, na área de desenvolvimento de software, o pessoal já meio que está fugindo um pouco de ser aquele cara que era o dev, né? Ele não quer mais ser o dev. Agora ele quer ser o analista, ele quer fazer a parte de gestão, porque ele já sacou que muito provavelmente no futuro, né, vai mudar essa dinâmica. A gente vai ser muito auxiliado por ferramenta generativa, né? O cara não vai precisar sentar 8 horas e programar, ele vai mandar fazer e vai verificar o que precisa mudar ali, né? Então, eles têm percebido isso e eu acredito que a gente vai gradativamente nessa mudança, tanto para o mercado quanto para o ensino, né? Isso. Algo que a gente nota, né? Nós que estamos aí interagindo no mercado de tecnologia, todo dia você abre um LinkedIn, você abre um blog de tecnologia, é muita novidade. Então, como o professor falou, é difícil a gente imaginar, ter uma visão, né? Uma visão de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? O professor Andrew Ng, lá da Stanford, né? Também da empresa Deep Learning AI, ele faz uma provocação até de imaginar como que vai ser o futuro da humanidade daqui 100 anos, né? É bem provável que seja algo tão disruptivo que a gente nem consiga imaginar. Mas nesse curto prazo, o que a gente nota é uma necessidade de cada vez mais o profissional ele ter uma visão global e também de negócio, porque ele vai deixar de ser muito técnico, né, tecniquez aqui para resolver coisas do dia a dia e vai ter a IA como se fosse na própria área de desenvolvimento. Hoje a gente tem uma espécie de um copiloto, né, algumas ferramentas até tem esse nome Copilot, para ser um auxiliar do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor ou qualquer outra área, né? A pessoa vai ter um suporte para ajudar ele a tomar decisões mais rápidas, para ele analisar mais dados, para ele ser capaz até de se comunicar com outras áreas, né? Hoje, na área de tecnologia, recentemente, várias ferramentas estão tirando, ao invés da pessoa entrar com
com o código, né, a parte técnica da escrita, ele já pode usar a linguagem natural para solicitar que seja executado alguma coisa, né, em bancos de dados, na parte de segurança de redes, tem várias ferramentas que já estão surgindo. Então, eu acho que leva, assim, uma transformação no mercado de trabalho, levando cada vez mais as pessoas, talvez, para estar mais próximo do problema, uma empatia com o problema, se relacionando com outras áreas, né? Vai ter uma mudança a curto prazo, eu diria, né? Na forma como as pessoas vão trabalhar. Então, eu sou formada em jornalismo, né? E eu entrei trabalhar no FIT em 2021. E eu não tinha muito conhecimento sobre essa parte de tecnologia, assim, então realmente expandiu muito os meus horizontes e eu passei a conhecer, né, a área de tecnologia, desenvolvimento, que vocês comentaram. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho se vocês enxergam mais oportunidades, né, e quais são os desafios relacionados à inteligência artificial hoje em dia, né, como isso tem impactado aí a população no geral. Você quer começar, Jenny? Pode ser. Então, hoje, Maria, eu vejo muita oportunidade para o profissional que não é técnico, né? Então, a gente tem realmente a necessidade de ter, né? Eu mesmo estudo mais as questões técnicas, questões que envolvem, assim, o conhecimento base de IA, mas, além desses profissionais, são cientistas de dados e pessoas dessas áreas, eu vejo muita oportunidade para o cidadão que é de outras áreas, né? Então, hoje a gente tem até um termo usado, por exemplo, Citizen Development, que qualquer profissional pode ser um desenvolvedor e também de AI. A gente tem ferramentas que não é necessário código, né? Então, programação no code, que uma pessoa pode já desenvolver soluções. Nas plataformas em nuvens, eles já trazem essas soluções. Nos nossos treinamentos, a gente tem usado IA sem código, então profissional de qualquer área consegue já sair com uma aplicação factível, né, e ver que é necessário sim o conhecimento, entender como funciona, entender a importância disso, mas qualquer pessoa pode ter acesso a isso para estar transformando, né, muitas vezes sua atividade, sendo mais competitivo, né, usando de mais estratégia no produto e serviço que ele está atuando. Então, eu vejo assim um mar de oportunidades. Tem a questão do medo de ficar desempregado, medo de ser substituído pelas máquinas, mas isso não é de hoje, né, professor? Então, desde lá da década de 50, conforme a IA foi surgindo, a gente teve vários momentos na sociedade, né? Quando, por exemplo, o enxadrista perdeu lá para o computador da IBM, o Deep Blue, perdeu uma jogada de xadrez, aquilo na época foi capa de revista, capa de jornal, falando, olha, a máquina, né, vai substituir o ser humano. Então, não é de hoje que a gente tem esse receio, esse medo, fica preocupado, mas a gente tem que buscar informação. E está disponível hoje em dia cada vez mais fácil a pessoa ter acesso à tecnologia, acesso à informação e está buscando incorporar isso na sua área, né? Eu vejo essa oportunidade. E você acha que conhecimento em computação é uma competência necessária? Sim. Tem, se eu não me engano, do Fórum Econômico Mundial, tem uma pesquisa sobre o mercado de trabalho, que acho que foi publicada agora em 2023, que traz dentro das principais assim, skills, né, perfis comportamentais e também técnicos que um profissional deve ter, o letramento em tecnologia, né? E no nosso caso, a gente está falando de IA, se faz parte disso, é uma das competências que eles demandam do profissional. Vani, queria saber um pouquinho da sua opinião também. Então, eu tenho uma opinião que complementa a gente, mas discorda um pouquinho. Eu acho que assim, desde que a gente trabalha com tecnologia, e quando eu digo tecnologia, não estou falando de tecnologia digital, qualquer tipo de tecnologia, seja um garfo, uma ferramenta, alguma coisa assim, a gente demanda de instrumentalização. A gente precisa que o cara aprenda a usar algum tipo de ferramenta para poder atuar em algum espaço de mercado. E essas ferramentas, com a evolução do tempo, vão mudando. Então, até, sei lá, na década de 80, eu sempre uso esse exemplo. O que mais pegava era curso de datilografia. Todo mundo queria ter curso de datilografia, era o futuro, né? Você ser datilógrafo e tal. E isso foi mudando com o tempo. Hoje a gente tem tecnologia digital, todo mundo tem smartphone, esse tipo de coisa. Eu acho que o grande desafio para a gente hoje não reside na tecnologia. Por que eu digo isso?
Se a gente pega, por exemplo, as novas tecnologias de inteligência artificial, e eu foco muito no GPT porque elas realmente foram uma mudança de jogo, assim. Foi o que popularizou a inteligência artificial. O que aconteceu? A gente hoje tem uma utilização muito plena e forte de ferramentas generativas, tanto para imagem, texto, esse tipo de coisa, e até certo ponto é relativamente indiscriminado. Então todo mundo vai lá e usa, muitas vezes sem saber como que funciona. E essas ferramentas, no geral, são proprietárias e a gente não tem muito conhecimento da base de dados dela. A gente sabe que é uma base de dados que foi produzida, no geral, por pessoas no geral. A gente está consumindo e pegando informações da internet, pegando informações de vários lugares para poder gerar texto, gerar imagem. Só que a gente tem um problema aí muito grande de enviesação. Sim. O que acontece? Essas bases de dados, elas são muito enviesadas. A gente percebe muito, por exemplo... Eu tenho 2 exemplos bons disso, que um que é muito mais recente, né, que o pessoal estava fazendo aquelas fotos da Pixar, né, pegando uma imagem e pedindo para ele gerar como se fosse um filme da Pixar, e você vê que tem ali uma carga, por exemplo, de racismo muito forte nas imagens. Você pega, por exemplo, quando ele pede, gera um cara do Rio de Janeiro, e é sempre, sabe, um cara preto, armado, não sei o quê, da favela, e isso a gente vê porque a base de dados provavelmente que está sendo usada para isso, ela está enviesada nesse sentido. O viés é quando você pega uma estrutura cultural de alguma coisa e aquilo impacta num pensamento, numa estrutura. A gente vê isso, por exemplo, sei lá, na Flórida, uns anos atrás, o pessoal tentou utilizar de IA para poder fazer previsão de quem poderia cometer crime. E eles pegaram os dados de 50 a 60 anos antes, na Flórida, para treinar uma rede neural para fazer essa previsão. E essa base estava completamente enviesada no que a polícia prendia. E a polícia era uma polícia racista, prendia preto, prendia pobre. E do que acontece? Quando eles passaram isso na rede neural que fazia essa previsão, foi o perfil que pegou. Então, aumentou a taxa de pessoas com esse perfil presas justamente porque foi utilizada uma rede que estava enviesada. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos e dizendo isso? Porque eu acho que para além de competências técnicas, a gente vai precisar começar a ter um fortalecimento na educação para a questão sociológica, filosófica, antropológica, sabe, repensar a forma como o ser humano ele utiliza essas ferramentas e como que a gente abastece elas, porque isso tem um impacto muito grande. No geral, quando a gente fala de IA ou análise de dados, a gente acaba falando de 3 grandes fatores, né, que é a questão da opacidade, da escala e do impacto. É opaco porque a gente não sabe de onde são os dados. Ele tem uma escala muito grande de uso, porque ele pega dados de muitos lugares e é utilizado para muitas coisas. E o principal, né, o impacto é muito grande. A gente não sabe efetivamente como que o uso dessas ferramentas vai acabar impactando lá na frente. Então, eu acredito que a gente demanda desse tipo de coisa, mas também demanda de estudos mais sociais, humanos nesse sentido, né? Eu acho que isso que você falou entra muito, assim, na parte de limitação que a inteligência artificial tem, desafios, né? Questões éticas. Sim, quais são os... exatamente, Jane, quais são os desafios que a gente vai encontrar mais pra frente, né? Levando em consideração, principalmente, acho que a questão ética. Pode ser, posso começar. O que o professor comentou é muito importante realmente, e o ser humano, né, pensar na IA e em todas as tecnologias centrado no humano é o ponto-chave, principalmente de algumas iniciativas, né? A União Europeia, acho que deu start aí de uma maneira global, né, em pensar como, de certa forma, regulamentar ou criar condições, né, para que esse uso não seja indiscriminado, que não possa afetar pessoas. Então, essa centralidade humana e ver todos os aspectos que envolvem, né, a sociedade e que pode impactar, porque muita coisa a gente realmente não sabe como vai reverberar no futuro, né? E eu vejo como principal desafio, talvez, o entendimento de como isso funciona e também de ter uma certa capacidade de decidir em que momento pode ser usado ou aplicado nas empresas, né? Como a gente vê empresas como a OpenAI, que tem essa palavra open, mas na verdade a gente não tem isso aberto, né? A gente não sabe realmente, como o professor falou, que tipo de dado tem sido usado. E a gente realmente nota, né? Muitas vezes a língua inglesa tem muito mais peso, a cultura inglesa, né? Quando a gente perde alguma coisa, ela desponta do que, às vezes, alguma raça, língua, região, né? Não tem tanta representatividade quando a gente olha esses grandes modelos. E a preocupação
que eu tenho, Maria, e que acho que é muito geral em quem está discutindo sobre isso, é porque está cada vez ficando limitado a certos grandes empresas, grandes corporações ou regiões mais desenvolvidas. Então, a gente pode ter, sim, regiões que não têm um poder computacional, não têm o acesso à tecnologia, cada vez mais haver uma distância e uma falta de equiparação em termos de competitividade, né? Hoje, por exemplo, é comentado que no Brasil a gente não tem um hardware, né? Se a gente for imaginar empresas, instituições, tudo, a gente não tem capacidade de gerar um modelo igual o GPT. Então, imagina países que estão numa situação de desvantagem em termos de tecnologia, tudo isso. Então, cada vez mais, isso pode gerar desigualdade, pode reverberar em uma dominância de alguma língua, ou uma região que tem maior desenvolvimento. Então, as preocupações, os desafios são enormes, né? Então, tem regiões discutindo, então a União Europeia está discutindo, o Brasil, a gente tem projeto de lei, tem várias instituições, pessoas da sociedade, a comunidade jurídica tem discutido bastante, só que ainda é os primeiros passos, né? Ninguém ainda tem algo definido e muitas vezes eu acho que isso vai ter que ser discutido regionalmente, né? Por exemplo, se a gente for imaginar em hemisférios, globalmente também, né? Para que evite cada vez mais esse desequilíbrio, né? De acesso, de poder usar a tecnologia de uma maneira mais que garanta, né, que todo mundo tenha o mesmo acesso, a mesma representatividade. Sim. Albano, antes de você responder, eu gostaria de acrescentar se você sabe citar alguma regulamentação de IA. Então, a gente tem muita discussão disso no âmbito federal. A gente ainda não tem uma regulamentação específica para inteligência artificial. A gente tem a LGPD, que é para proteção de dados, a gente tem a lei de acesso à informação, a gente tem a lei que regulamenta a internet, mas a gente não tem hoje uma lei específica para IA. E ela é essencial. A gente precisaria muito estar discutindo isso num âmbito mais político, no sentido de política pública. Das razões pelas quais a Jane já falou, que é justamente esse desequilíbrio de poder que tem. Hoje, querendo ou não, a gente tem, 5, 6 big techs que detêm todo o poder de tudo que a gente tem de comunicação, informação e tecnologia. A gente tem Apple, Google, Facebook, agora a OpenAI, são uma ou outra, sabe, são 5, 6 empresas que meio que dominam praticamente todo o processo de comunicação e informação digital que a gente tem. Então, isso demanda de regulamentação. Só que para a gente poder regulamentar, a gente precisa entender. E aí que entra a parte da educação da coisa, né? Porque, por exemplo, quem desenvolve esse tipo de lei muitas vezes não conhece. Eu lembro que quando o pessoal estava começando a discutir LGPD, uma das discussões era: e se a gente fizer cada site pegar e olhar o tráfego deles e ver certinho quem consumiu, que dado, que hora, que momento, a empresa tinha que ser responsável por ver isso. E se você pensar que estamos falando de, terabytes por segundo de informação, praticamente impossível. Se você for fazer a gestão de um site, você vai levar a vida inteira de toda a população mundial. Inviável. É inviável. Então, a nossa discussão ela tem que ser uma discussão mais realista nesse sentido. Demanda-se de educação, demanda-se de popularização fora do senso comum para regulamentar. Porque, de novo, as grandes big techs, elas também fazem muito uso disso, né? Se a gente pensar e lembrar, por exemplo, em 2016... que teve o caso da Cambridge Analytica, que foi um caso muito famoso, né? A Cambridge Analytica foi uma empresa que usou de dados que foram coletados do Facebook. O Facebook vendeu esses dados para a Cambridge Analytica e eles estudaram a psicologia das pessoas quando usam a rede. Eles aprenderam que pessoas se inflamam para fazer determinadas coisas a depender do post. E não é uma coleta de dados super complexa. É com aqueles joguinhos, sabe? Você entra, que tipo de bicho é você? Qual que é o seu signo, sabe? Eles conseguem coletar dados de proxy para fazer isso. Então, essa questão da regulamentação e desse entendimento de como que essas ferramentas têm que funcionar, ou pelo menos a transparência, de onde que esses dados estão vindo, eu acho que é um dos grandes desafios éticos que a gente tem hoje com relação à IA. Isso tem que ser pensado. A gente não sabe hoje como que vai ser. As discussões hoje começam nos Estados Unidos, tem muita coisa na Europa, mas eu acho, assim como a Jane falou, está muito embrionário.
A gente está começando ainda e quem está discutindo não entende. É um problema. E tem um desafio também. Se você trava muito, você acaba impedindo a competitividade, né? Que um país ficar muito fechado, ele não vai conseguir competir com o que está sendo feito lá fora. E ao mesmo tempo muito aberto, você acaba derrubando as barreiras e até prejudicando uma sociedade como um todo, né? Então é algo extremamente delicado, né? Que demanda ainda muita discussão, né, professor? E vocês conseguem enxergar aí uma confiabilidade, né, na geração de IA, né, exatamente por causa disso, porque a gente ainda não consegue ter uma regulamentação sobre isso, né? Então, queria saber um pouquinho de vocês. O processo, né, eu vejo assim, qualquer desenvolvimento, quando a gente pensa em inteligência artificial, ele começa lá na ponta, que muitas vezes é os dados, né? Então, a fonte de como eu quero o resultado lá na ponta já começa sendo algo delicado. Então, hoje a gente tem legislação, né, para todas as questões que envolvem dado e tem uma série de práticas de governança para começar com isso, e também o olhar ético sobre isso. Eu não posso sair usando o dado de qualquer lugar, né? A gente teve recentemente algumas discussões, muitos modelos, esses grandes modelos como o da OpenAI, o que ele estava usando, está infringindo às vezes questões de direito autoral, está usando dado que de repente pode expor algum tipo de pessoa ou questão social. Então, já começa desde a ponta e é de grande responsabilidade das empresas, dos profissionais que estão envolvidos, né? Porque qualquer decisão que muitas vezes você toma lá no início do projeto vai reverberar em um resultado que pode comprometer, né? Muitas vezes gerando discriminação, gerando desigualdade, né? Expondo, às vezes, dados que são, de certa forma, protegidos, né, por algum tipo de direito autoral. Então, é uma preocupação e cada vez mais uma disciplina tem que ser adotada nesse tipo de projeto, né? Então, hoje tem crescido muito áreas voltadas à governança, né, que interage essas áreas, e a gente vê muito as pessoas do direito cada vez mais se especializando para dar suporte, porque às vezes você tem uma formação, uma atuação muito técnica e você precisa desse suporte também dentro de projetos, né, e pessoas que sejam capazes de ajudar nas decisões que vão ser tomadas, né, quando a gente faz um projeto de IA. Sim. É tanto porque essa questão do impacto, essa questão do uso de dados para trabalhar com IA não é um negócio novo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a década de 80, a gente não tinha essas ferramentas generativas e o IA estava meio que... A inteligência artificial estava meio que dormindo, né? A gente teve um gap ali do final de 80, começo dos anos 2000, que praticamente não se pesquisou nada de IA. E a gente tem casos, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma revista que chama US News, que era uma revista que estava falindo na década de 80 e eles decidiram tentar reavivar o trabalho deles fazendo ranking de universidades. Então, eles diziam quais eram as 5 ou 6 melhores universidades que tinham nos Estados Unidos. E o que acontece? Eles sentaram grupos de pessoas que eram leigas de educação, mas eram boas em revista, e eles definiram o que é uma ótima universidade. Uma universidade que tem piscina, uma universidade que tem time de futebol americano, uma universidade que tem, sei lá, cafeteria, enfim, definiram essas coisas e daí eles classificaram as melhores universidades dos Estados Unidos com base nisso. Então, acabou que criou aquela estrutura da Ivy League nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque estourou, essa revista deu certo daí parou de falir e começou a dar certo. E ela começou a mudar a dinâmica das universidades, porque todo mundo queria entrar na US News para ser a melhor. Então, as universidades começaram a construir piscina, ter time de futebol. Elas começaram a não investir na educação, mas investir nessa estrutura. Por quê? Porque a revista teve um impacto. E hoje a revista usa de IA para identificar esses padrões em todas as universidades e ranquear elas. Óbvio, as 5 primeiras sempre são Harvard, Brown, Princeton, mas dali para baixo a gente tem uma seleção de dados que provavelmente está enviesado com a base da revista porque não mudou. Então, a gente tem, olha só como é um negócio complicado. A gente tem um impacto na sociedade por conta de coleta de dados, porque ela já foi enviesada, ela já foi identificada, assim. O pessoal do jurídico precisa entrar muito nisso, mas cada vez mais, cada área de estudo tem que investir peso no estudo de como que a IA vai influenciar a sua própria área. A educação tem que fazer isso, o design tem que fazer isso, a engenharia tem que fazer isso, a arquitetura tem que fazer isso. E uma das preocupações que eu tenho tido muito com isso é o quê? As áreas têm sido muito reticentes. A galera da tecnologia está surfando nisso. As áreas, no geral, estão reticentes a isso.
tirando gestão, direito, mas você pega as áreas mais clássicas, tipo a galera da engenharia, não de computação, mas civil, mecânica, a galera da arquitetura, a galera, por exemplo, enfim, dos cursos mais clássicos, o jornalismo, por exemplo, é muito reticente com o IA, assim, eles acreditam que é uma fase. E não é uma fase, é um negócio que veio para ficar, né? Então, eu acho que a gente demanda muito de investimento nisso, porque isso tem um problema de escala imenso. E se a gente sem IA já conseguiu criar isso, dentre outros milhares de problemas, imagina agora com a escala de um generativo. Então, o ideal é que a gente invista muito em pesquisa nisso. Não, muito legal, gente. Eu confesso para vocês que antes dessa conversa eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre inteligência artificial. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Mas mesmo assim, não era uma coisa que era muito comentada antes de eu entrar dentro da empresa, né? Então, de verdade, vocês iluminaram muito o meu conhecimento. Espero que tenha ajudado também o pessoal que está nos assistindo, né? Porque quando eu pensava em inteligência artificial, eu pensava nessa parte da tecnologia. E agora a gente está vendo aí esses robôs, né? Aspirador, por exemplo. E a gente fala, caramba, isso também é um tipo de inteligência artificial, né? Agradeço muito a participação de vocês. E eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto pessoal ou profissional que vocês gostariam de divulgar. Bom, Maria, você é da casa, né? Então, quem conhece o FIT, a gente tem uma área chamada FIT Tech Academy, que a gente promove treinamentos, hoje todos abertos à sociedade. Então, qualquer pessoa do Brasil pode ir lá no site do FIT, se inscrever nos nossos treinamentos. Hoje a gente está focando em inteligência artificial e a gente tem também a área de internet das coisas, né, que casa muito bem com a inteligência artificial, com uma série de soluções que as diversas áreas podem. A gente está focando hoje mais no setor de energia, mobilidade, né, com foco em automotivo, mobilidade urbana, na área de saúde e também no agronegócio. Eu estou nos cursos de inteligência artificial, então convido a todos a se inscreverem. E a gente pensou nesses treinamentos para quebrar a barreira de entrada. De repente, o profissional que não tem conhecimento ainda em programação, a gente adotou, né, soluções, plataformas que não usam código para dar esse profissional daquele primeiro start. Então, para quem viu, né, nosso bate-papo, se interessou, entendeu da importância, né, para as áreas, eu convido a estar se inscrevendo e fazendo curso com a gente, né, para ter esse contato com a área de tecnologia, tanto de inteligência artificial como também de internet das coisas. Legal. Bom, eu gostaria acho que minhas redes sociais vão aparecer em algum momento, em algum lugar. Então eu gostaria de convidar todo mundo que tiver interesse em conversar um pouquinho sobre IA. Eu sou muito aberto, eu sempre converso com todo mundo. Inclusive, isso é uma das minhas atividades no laboratório da USP. Eu faço parte no LACIS, um laboratório de cultura, informação e sociedade lá da USP, e onde eu faço pesquisa. E uma das minhas atividades lá é que eu me propus a fazer essa popularização e desmistificação do que é IA. Então, todo mundo é muito bem-vindo para me procurar, conversar. Acredito que esse processo de entender como que funciona abre muita porta. Tira muito problema de entendimento do que é IA, tira medo. É uma das coisas que eu percebi muito palestrando na Uniso esse semestre, foi que as pessoas, elas não só não entendem, elas têm medo. E eu acho que a partir do momento que você aprende, você conhece, né? A gente tem medo do que a gente não conhece, né? Você aprende melhor. Então, eu me disponho aí conversar sobre IA e convido todo mundo a fazer visita do Stenda aqui na Uniso. Podem me visitar lá. É um laboratório de prototipagem. Então, fugindo um pouquinho para a parte de tecnologia maker, né? Quem quiser ir lá desenvolver qualquer coisa, tem que ser aluno da Uniso por enquanto. Mas é muito bem-vindo aí ao laboratório. Eu só vou complementar o que a Jenny falou. Então, se vocês têm interesse em fazer cursos relacionados à inteligência artificial e também à internet das coisas, a gente disponibiliza cursos sobre agronegócio, saúde, energia e mobilidade. E, que nem o Alboano falou, em algum lugar na tela aí vai aparecer para vocês o nosso site, né? Então, sempre que vocês tiverem interesse em algum curso, é só vocês clicarem lá em Avise-me quando puder. E eu também gostaria de agradecer o estúdio da Uniso, a Uniso, por ter disponibilizado esse espaço pra gente, né? Pra ter essa conversa, né? E a gente chegou ao final do nosso primeiro episódio. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. E agradecemos a todos que estão aqui nos ajudando, né? Dentro do laboratório. E até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.